Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Vocês acharam? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós temos tua palavra, pedimos nessa noite que o Senhor fale conosco, visita o nosso coração, Senhor, no mais profundo do nosso ser, que está escondido. Fala conosco essa noite, Senhor, nos revele, nos traga ao nosso conhecimento aquilo, Senhor, que muitas vezes nós não sabemos, que está dentro de nós, meu Pai. Usa, Senhor, a tua palavra para nos confrontar, nos consolar, nos corrigir, para que o teu nome seja glorificado e nossas vidas alcancem o propósito para o qual o Senhor nos criou, Senhor. Nós te louvamos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar. Esse mesmo texto, no capítulo 8 de Mateus, quando Jesus fala com os discípulos, ele fala assim: vocês são homens de pequena fé. Fala que Deus colocou no meu coração, fala sobre esse texto, mas não fala só sobre esse texto. Fala, por exemplo, assim, que Jesus Cristo, se você fosse perguntar para Jesus, para Paulo, você perguntasse para Paulo, quais são as boas novas do Evangelho? Paulo diria para você que as boas novas do Evangelho são que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, viveu entre nós como homem, morreu crucificado e ressuscitou. Está assentado à direita de Deus Pai, e ele veio para nos salvar. Agora, se você perguntasse para Jesus, quando Jesus estava na Galileia, ele estava na Judéia pregando, ele ia dizer para as pessoas que era chegado o reino de Deus. Então, para Jesus, as boas novas eram que o rei daquele tempo ia ser destronado, e que um novo rei ia tomar posse, e que uma nova ordem de coisas existiriam, e que coisas que antes as pessoas não entendiam, elas iam começar a compreender, e coisas que as pessoas compreendiam iam ser colocadas à prova. O que Jesus estava dizendo, quando ele dizia o reino de Deus é chegado, é dizendo assim que o novo rei chegou, as coisas que velhas se passaram, as coisas novas estavam chegando. E ele falou um dia assim: muitos aqui não morrerão sem que tenham visto a chegada do reino de Deus. Ele estava dizendo assim: muitos não morrerão sem que vejam o poder de Deus agindo, e aquele que é o príncipe deste mundo sendo destronado, em vidas sendo transformadas, em pessoas sendo libertas. Aquelas que antes estavam sendo presas e cativas na mão do inimigo, elas seriam, com a chegada do reino de Deus, libertas, né? Jesus Cristo falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me chamou, Ele me designou, Ele me ungiu. A palavra Cristo, no grego, ela quer dizer o mesmo de Messias, e as duas querem dizer aquele que é separado, né? O Cristo quer dizer o ungido, o separado, e é a mesma palavra hebraica para Messias. Então Jesus estava dizendo assim: é chegado um novo tempo, e todo aquele que se professa cristão, ele tem que compreender que as coisas que ele vai viver, que ele vai agir e como ele vai se comportar, não podem mais ser regidas pelas coisas que ele acredita, como seus olhos estão mostrando para ele. Paulo, um dia pregando, ele falou assim: eu já não conheço mais ninguém segundo a carne, agora eu conheço as pessoas segundo a Cristo, as coisas que Cristo me mostrou. Em outro texto ele fala assim: o tempo desse meu tabernáculo está chegando ao fim, as coisas estão para terminar, mas eu tenho um tabernáculo feito não por mãos humanas, mas por Deus lá na glória. Então Paulo está dizendo assim: a minha vida ela é regida não pelo desejo de tudo dar certo aqui, mas pelo desejo de eu saber que um dia eu vou me encontrar com o Senhor, e eu quero saber que tudo aquilo que eu fiz nessa vida que Ele me cedeu, que as coisas aconteçam da maneira que Ele quis. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque se tem um novo rei, tem uma nova ordem de coisas, novos valores, novas maneiras de se agir. E que Jesus falava a respeito disso, e Paulo ensinava a respeito disso. E nesse texto que nós lemos, que fala que Jesus, ele se propôs para os seus discípulos de ir de um lado do mar da Galileia para o outro lado. Então Jesus tinha um propósito a agir ali, ele queria ir para um outro lugar e ele ficou nas mãos dos seus discípulos. A Bíblia fala assim que eles o levaram como ele estava, do jeito que ele estava, e se percebe que logo depois ele vai dormir, ele estava muito cansado das coisas que estavam acontecendo. Aqui no capítulo 8 também, quando Mateus cita essa ida dele para o outro lado, no capítulo 7 você conhece a palavra de Deus, ele tinha acabado de pregar as boas novas, tinha acabado de pregar as bem-aventuranças, ele tinha acabado de pregar faça isso, você não pode mais agir como você agia antigamente, tem um novo pensamento, porque eles estão dizendo para você faça isso, mas eu digo para você, não faça assim, faça de outro jeito. Jesus vem para sacudir a vida daquelas pessoas, Jesus vem para mostrar para eles uma nova ordem de coisas que eles iam viver. E a Bíblia fala, nesse texto, fala a respeito disso, que eles iam para o outro lado do mar, tinha um propósito de Deus. E interessante que esse texto fala que eles tinham um propósito de Deus, mas o propósito de Deus, se você prestar atenção, do outro lado de lá, eles vão chegar na cidade dos Gadarenos. Tinha um homem lá que era possuído pela legião. Muitos estudiosos falam que o propósito de Jesus, que ele queria ir até o outro lado, era encontrar com esse homem. Como o dia que ele quis chegar até pela Judéia, mas ele atravessou pela Samaria. Então, o jeito que Jesus queria um propósito, fazer alguma coisa, ele tinha um propósito em mente dele, ele queria fazer alguma coisa. E ele disse que eles estavam indo para aquele outro lugar, e no meio do caminho se levantou uma grande tempestade. Então, você entende aqui nesse texto que você está indo com Jesus, Jesus está deixando você fazer o que tem que ser feito, está deixando as coisas acontecerem, e de repente se levanta inesperadamente uma tempestade na vida deles. Eles não sabem o que fazer a respeito disso. Então você pode entender, então irmão, pode acontecer imprevistos na minha jornada com o Senhor, pode acontecer. Você pode estar na sua jornada hoje com o Senhor e pode estar acontecendo coisas na sua vida que você não gostaria que estivessem acontecendo, que Jesus não te falou que iam acontecer essas coisas na sua vida. Jesus simplesmente diz que você tem que viver de tal maneira, você tem que fazer tal coisa, e de repente começa a acontecer um negócio na sua vida que você não está esperando. O seu chão é tirado debaixo dos seus pés, coisas acontecem com você e você não está esperando que vão acontecer. E isso aí acontece sempre na Bíblia, você vai ver coisas assim acontecendo com pessoas. A Bíblia nos ensina que nós não estamos isentos de vivermos, de termos tribulações, de termos problemas, de termos o chão tirado debaixo do nosso pé, como aconteceu aqui. Aqui esses homens têm tudo planejado na vida dele, tudo está correndo certinho, tudo está muito bem, mas de repente a Bíblia diz que apareceu uma tempestade. Então a gente começa a perceber que coisas imprevisíveis acontecem na vida de qualquer um. E no caso aqui, muitos pregam, Jesus estava no barco, e mesmo Jesus estando com eles, e eles estando vivendo o propósito do Senhor, não quer dizer que aquele propósito que eles estavam vivendo estava isento de acontecerem coisas inesperadas contra eles. E você não vê Jesus, quando Jesus vai repreender o mar, repreender o vento, você não vê ele dizendo que Satanás está por trás daquilo. Você não vê ele, como ele disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. O que está se movendo aí atrás é um poder de Satanás querendo influenciar as coisas na vida de Pedro. Mas aqui Jesus, ele repreende a força da natureza. Aleluia. Então o que Deus está dizendo aqui nessa palavra? Que coisas do dia a dia podem tirar a nossa paz. Coisas do dia a dia podem roubar a nossa alegria. Coisas da vida podem tirar o nosso sossego na nossa jornada com Jesus. Isso é palavra para gente grande, irmão. É palavra para gente que anda com Jesus. É palavra para gente que não se desesperar quando de repente recebeu uma notícia que você não sabia que ia acontecer aqui na sua vida. Estava indo tudo tão bem, tudo nos planos que o Jesus tinha te dado, todas as coisas estavam acontecendo como tinha que acontecer, e de repente o chão foi tirado debaixo dos seus pés, de repente uma tempestade avança diante de você e você espera que algo aconteça, e a Bíblia fala que Jesus estava dormindo. Nada vai acontecer se você estiver esperando Jesus se levantar para fazer algo em relação a isso que você está vivendo. A Bíblia está dizendo isso, e começou a acontecer algo na vida deles. E o interessante é que você vê Jesus reclamando com eles, que eles deviam ter feito alguma coisa. Então a Bíblia ensina para a gente que a gente não deve se conformar com as coisas que estão acontecendo. A gente não deve, os filósofos, você não deve ser estoico, né? Você não deve estar ligado ao estoicismo.
Você não deve ser uma pessoa que não sente mais as coisas que estão acontecendo com você. O estoico, ele não liga. Ele está tudo bem, está tudo bem, está tudo mal, está tudo mal. É como se ele tivesse um nível acima das coisas que estão acontecendo. Ele não se incomoda com o que está acontecendo, ele não se importa com o que está acontecendo. Ele é como se fosse, né, eu tenho um exemplo disso hoje, como se fosse uma cadeira. A cadeira, ela não sente dor, ela não se incomoda, se está frio não está nem aí, se está calor ela também não está nem aí. E se você disser para ela que vai chover, ela não vai fazer nada a respeito disso. Se você disser para ela que está chegando a Covid de novo aí, para ela também não faz diferença. Ela não tem sentimento, ela não tem nada que possa mudar a vida dela, que possa mudar o sentimento dela, nada que possa mudar o que ela pensa. Mas eu estava ouvindo hoje também um outro exemplo, onde o irmão falava a respeito da nossa consciência, da nossa maneira de olhar para as coisas que estão acontecendo, né? E ele citou um exemplo que ele teve com a filha dele. Ele pegou e falou assim, um dia a filha dele chegou para ele e falou assim: ó pai, dá uma olhada, ó. Braço, fica em pé, estica braço. E o braço esticou. Não sei se você já ouviu essa historinha, mas eu achei muito legal. E a menina falou assim: ó pai, meu braço quando eu mando ele estica. O pai dela falou assim: tá vendo, filha, que legal, esse corpo está te obedecendo. Ela falou assim: mas você quer ver uma coisa mais interessante, pai? Ela falou assim, então pôs o braço, falou: braço, estica. Aí ela falou: braço, abaixa. E o braço não abaixou. Ela falou: tá vendo, pai? Dentro de mim tem uma outra voz. E tem uma voz que fala: braço, abaixa. E tem uma outra voz que lá dentro fala assim: não abaixa não. E o pai dela falou assim para ela, assim: interessante, tá vendo, filho? Isso é chamado consciência, ou o seu eu interior. Você consegue discernir que dentro de você, fora da sua vontade, existe uma outra vontade. Uma outra vontade que, apesar de a sua boca falar, faz isso, a outra vontade fala assim: não faz não. Eu estou mandando. Apesar da sua boca estar falando, a minha voz, a minha mente, a minha consciência está dizendo: não faz não. E a Bíblia ensina para a gente, irmãos, que nós estamos sujeitos a viver a vontade de Deus na nossa vida. E Deus age na nossa vida nessa vontade, nesse subconsciente, nessa consciência que nós temos, onde nós conseguimos controlar até os desejos do nosso coração, até os desejos da nossa vontade. E essa vontade, esse desejo, essa segunda voz, esse eu que está escondido lá dentro, que Jesus Cristo falava para submeter essa vontade à vontade do Pai. E você tem experiências com Deus quando você andava pela fé, vivendo em situações que tudo dizia para você que estaria errado. Muitas pessoas conseguiram mover esse subconsciente fora do sentimento da razão, fora do sentimento da vontade, fora do sentimento do querer, fora do sentimento do medo. Conseguiram aplacar o medo que estava dentro do coração dela quando elas se colocavam na presença do Senhor, vivendo a situação de acreditar naquilo que aquela voz dentro delas dizia a respeito da vontade de Deus na vida delas. Você entende isso? Não? É como Jesus estava dizendo assim nessa passagem, né? Ele olhou para aqueles discípulos. Então a Bíblia diz assim, que estavam acontecendo coisas que não dependiam daquelas pessoas. Não era culpa de ninguém que estava acontecendo. Eram coisas da vida, eram coisas da natureza. Por exemplo, eu estou ficando velho, eu estou ficando cansado, eu tenho diabetes. E isso não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com coisas que estão acontecendo. Isso são coisas da natureza que estão acontecendo. Mas isso muda a minha alegria, isso muda a minha maneira de viver, isso muda o meu jeito de pensar. Então coisas que acontecem com o homem mudam a sua natureza. Às vezes o cara ganha muito dinheiro, isso muda a natureza dele, muda a natureza mental dele, a doença muda o físico dele. Ele passa por uma grande pressão, muda a mente dele. Ele passa por um sofrimento muito grande, muda até o seu corpo. Ele começa a sentir dor, ele começa a sentir cansaço, ele sente forte câimbra no corpo, porque ele está passando por um grande sofrimento emocional na vida dele. Então todas essas coisas afetam a vida do homem e da mulher. E Jesus está dizendo aqui nessa passagem que todas as pessoas estão sujeitas a viver esse momento de grande tormento espiritual, de grande problema emocional, como esses homens estão vivendo aqui. A Bíblia está dizendo que eles ficaram com muito medo de morrer. E eles não sabiam o que eles tinham que fazer. E Jesus está dormindo, e eles estão olhando para a tempestade. Jesus está dormindo. O que a gente faz nessa situação? E o medo está se apoderando deles. A Bíblia diz que eles estavam com grande medo do que estava acontecendo. Então você percebe que vão chegar dias e coisas ruins vão acontecer. E o servo de Deus não está isento de passar por isso. E não quer dizer também que ele não está vivendo a vontade de Deus. Mas o que vai dizer a respeito do compromisso dele, do conhecimento que ele tem com Deus, é como ele vai se relacionar com esse problema que está acontecendo na vida dele. Isso aí faz muita diferença na jornada do servo de Deus,
o homem, da mulher de Deus e das pessoas que estão ao seu redor. Porque você vê que Jesus, quando ele fala com esses homens que estão apavorados com o que está acontecendo, eles estão com medo do que pode acontecer com eles, ele diz para eles: por que vocês não falaram como eu fiz com o vento? Qualquer um de vocês dentro de casa podia ter feito isso. Qualquer um de vocês podia ter falado. O que Jesus está dizendo para eles? Qualquer um de vocês podia ter tomado uma posição no reino de Deus. Qualquer um de vocês podia ter feito algo. Então o que Jesus está dizendo aqui é que existia uma maneira daquela situação ter sido mudada. Quer dizer, então ele está dizendo assim: então eu quero dizer para vocês que estão aqui nesse barco, que as coisas que estão acontecendo, elas não têm necessariamente que continuar desse jeito. O que está acontecendo na sua vida não tem necessariamente que continuar desse jeito. Sim ou não? É isso que ele está dizendo. Não tem por que ficar desesperado. Não tem por que ficar com medo. Não tem por que ficar sem esperança. Não tem por que ficar gritando e ficar apavorado. Não tem por que viver assim quem vive com o Senhor. Jesus vai falar de fé com eles. Jesus vai falar para eles assim: por que vocês não têm fé? Por que vocês têm pouca fé? E Jesus, outra vez ele fala sobre fé. Depois que eu estava lá. Uma outra vez ele fala sobre fé, quando ele fala assim para os discípulos: se o seu irmão pecar com você 7 vezes no dia, perdoa ele. Se ele se arrepender 7 vezes no dia, te pedir perdão, 7 vezes você perdoa ele. Aí os discípulos falam assim: Senhor, que coisa difícil, aumenta a nossa fé. O discípulo fala isso para Jesus. Jesus fala para eles assim: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, você diria para este monte: sai daqui e lança-te no mar, e assim seria feito. E continuando nesse mesmo texto, ele fala assim: qual é o servo que o seu patrão, chegando de tarde em casa, ele vai sentar à sua mesa com o seu patrão para comer? Antes, ele vai se preparar o jantar do patrão, ele vai lavar os pés do patrão, vai colocar toda a comida que o patrão precisa, e depois que o patrão comer, ele vai sentar e vai comer. E no fim, que tremendo, no fim do dia ele fala assim: o patrão, o servo: servo bom, fizeste tudo o que te foi dito, você não fez mais que a sua obrigação, você não fez mais do que devia ter feito. Então ele está dizendo assim: se você fizer só o que você tem que fazer, você não fez mais que a sua obrigação. Porque você falar que acredita, você andar do jeito que você anda, você se portar do jeito que você porta, é sua obrigação. Você não está fazendo nada demais a respeito disso. Mas quando o seu irmão 7 vezes contra você errar, e 7 vezes você tem que perdoar, e se você não conseguir, você tem que pedir ajuda ao Senhor. Tem que pedir a que Deus te ajude. Por que ele fala assim? Então você pega, é como se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, e você disser assim: pega esse monte e lança-te ao mar. O que Jesus está dizendo no contexto do que ele está falando? Ele está dizendo assim: você não pode nunca dizer para mim que tem algo impossível para você fazer, que eu não possa te ajudar. Você não pode estar passando nada aí na sua vida dentro de você que você não possa nesta noite trazer diante de Deus aqui e dizer para Deus assim: Senhor, eu quero me livrar dessa carga, eu quero me livrar desse peso, eu quero me livrar desse sofrimento, eu quero me livrar dessa angústia, eu quero me livrar disso que me mantém acorrentado até hoje, eu quero me livrar desse sofrimento, eu quero me livrar dessa culpa que eu carrego comigo até hoje. Ou então eu quero, porque muita gente, irmãos, minha esposa, eu estava conversando com minha esposa e disse: muita gente que foi abusada quando era jovem, quando era criança, e se sente culpado, como se ele tivesse tido culpa, ela tivesse tido culpa disso ter acontecido na vida dela. Muita gente teve coisas que aconteceram na vida, foram tolhidos de coisas que iriam acontecer, de fases da sua vida, foram roubados em muitas coisas, e muitas vezes a pessoa se acha culpada do que aconteceu. O que Jesus está dizendo nessa passagem, quando ele fala a respeito do perdão, é que ele está dizendo assim: você não deve se conformar de ser do jeito que você é. Você não deve se conformar e continuar andando desse jeito. Porque se você continuar se comportando desse jeito, que está dizendo assim: se chegar no fim da sua vida, você disser para Deus assim: Senhor, eu sou assim porque me fizeram assim, você é culpado disso ter acontecido com você.
Você é culpado de ter o sofrimento que você tem. Você é culpado de não conseguir perdoar. Você é culpado de não conseguir agir desse jeito. A culpa é sua, não é de mais ninguém. E quando você chegar no fim do dia e tivesse feito tudo que você fez, você não fez mais a sua obrigação. Você não fez nada além daquilo que você podia fazer. Você não veio até o seu Senhor. Você não pediu que Ele te ajudasse a fazer algo que você não conseguia fazer. É por isso que Ele fala assim: se você disser para aquele monte, se joga no mar. A ideia não é você jogar o monte no mar. A ideia que Ele está dizendo é assim: não há nada impossível dentro de você. Eu não posso te ajudar a fazer. Por que Ele fala de fé? Ele não fala de autoconhecimento. Ele não fala de autoajuda. Ele não fala de você se descobrir como uma pessoa. Ele não fala de você regredir na sua vida. Ele não fala de você se comportar de outra maneira. Ele fala de você se colocar diante do Senhor e dizer assim: eu não consigo, Senhor, perdoar o meu irmão. Eu não consigo, ele faz tanta coisa comigo. Eu não consigo perdoar aquela pessoa do passado, sabe, Senhor? Eu não consigo perdoar. Eu não consigo agir desse jeito. É a mesma coisa que Ele fala para aqueles moços dentro do barco. Ele fala para aqueles moços assim: por que vocês estão aceitando essa tempestade na vida de vocês? Por que vocês não mudam essa ordem de coisas? Ele está dizendo para eles assim: vocês, no meio da crise, vocês são chamados a tomar uma posição. No meio da dor e do sofrimento, vocês são chamados a tomar uma posição. Vocês são chamados a se levantarem e colocarem a fé de vocês em prática. Vocês são chamados a se moverem no sobrenatural. Vocês são chamados a dizer para aquele monte: sai daqui e se joga no mar, porque essa situação tem que ser resolvida, porque eu conheço o Senhor que eu estou servindo. Porque fé, irmão, fé não é acreditar, fé é se mover. A Bíblia fala de uma mulher que tinha fluxo de sangue fazia 12 anos. Ela estava vivendo uma tempestade na vida dela. Ela tinha perdido tudo que ela tinha. E como aquela tempestade que aconteceu no barco daqueles moços, ela também não teve culpa do que aconteceu. Não era demônio, não era nada sobrenatural, era uma enfermidade. Era uma maldade que estava acontecendo na vida dela. É um leproso que encontrou com Jesus na saída do monte, quando Jesus está pregando as bem-aventuranças. O que aquele homem fez para ser leproso? O que você fez para estar nessa situação? O que eu fiz para estar nessa situação? O que aqueles homens fizeram para estar naquele barquinho? Não fizeram nada. Mas coisas acontecem. Escute que Deus está falando: coisas acontecem. Mas você não é obrigado a ficar sujeito a essa situação. Você não é uma cadeira que está sujeita ao que fazem ao seu redor e você não pode reagir. Você é servo de Deus, você é filho de Deus. Você não tem que se sujeitar a isso. Jesus estava dizendo isso para aqueles homens. Vocês não têm que se sujeitar a isso. Vocês não precisam viver desse jeito. Vocês podem ter uma vida diferente. Jesus fala a respeito desse tipo de coisa assim, irmãos. No capítulo 25, acho que é 25 de Mateus, ele fala das virgens, das 10 virgens. E ele fala a respeito das pessoas agirem. Ele fala assim: tinha 10 virgens. Todas elas tinham, ele fala, 5 sábias e 5 loucas. Todas elas tinham uma lâmpada, todas elas estavam aguardando o noivo chegar, e todas elas adormeceram. De repente eles escutam gritar: o noivo está chegando. Todas elas se levantam. Até aí está tudo certo. Só que quando acontece das 10 se levantarem, 5 estão no escuro e tem óleo na sua lâmpada para chegar até onde o noivo está vindo, e 5 não tem. E as 5 que não tem pedem para as outras 5 um pouco de azeite. As outras que têm azeite falam: não vou dar. Eu não vou dar, porque se eu entregar o que eu tenho, eu não vou chegar até lá. Aí está falando, irmãos, da responsabilidade de cada um. Aleluia. E cada um ser responsável pela sua jornada. Eu não poder dizer que a minha jornada foi o que foi pela culpa dele, nem ele dizer que a jornada dele foi como foi pela culpa dela. Ninguém pode dizer que de Deus não alcançou misericórdia. Então esse texto está dizendo sobre isso, da responsabilidade que a pessoa tem de saber o que está para acontecer, de se precaver em relação às coisas que vão acontecer.
A Bíblia diz que quando ouviram do noivo, elas foram até lá, e o portão se abriu, e elas chegaram até lá, porque elas tinham lâmpada para chegar, elas tinham óleo para chegar. E diz que o noivo abriu a porta e elas entraram. E aquelas outras 5 foram comprar azeite, e quando elas chegaram lá no noivo, a portinha fechada, elas pediram para entrar, e o noivo falou para elas: não te conheço. E a Bíblia diz que ele falou assim para elas, Jesus termina esse texto dizendo: cuidado, você não sabe nem a hora, nem o momento que o noivo vai chegar. Logo em seguida ele fala de um outro texto, ele fala do texto dos talentos. Ele fala: só tinha um homem que saiu a viajar, e ele pegou e deu 5 talentos para um homem e falou assim: ó, cuida desse talento aí, cuida para mim. A outra ele deu 2 e a outra deu 1. E a Bíblia fala assim: cada um conforme a sua capacidade. Põe o seguinte lá. Cada um conforme a sua capacidade. Então, primeiro ele fala da responsabilidade, aqui ele fala da capacidade. Então ele está dizendo assim, ó, Jesus, ele chamou cada um, e a cada um ele deu alguma coisa, segundo a sua capacidade. E você conhece o texto fala assim: ele voltando, encontrou o seu servo que tinha 5, e o servo falou: ó, Senhor, eu trabalhei, multipliquei, o Senhor deu por mais 5, está aqui, ó, eu tenho mais 5, servo bom e fiel, tá, fica com ele, com as moedas para você aí, os talentos para você, porque aqui está falando de dinheiro, né? Ele está falando assim de algo que o Senhor entregou para aquelas pessoas, para elas usarem. Elas tinham que usar aquele bem, eles tinham que usar aquilo que ele estava entregando para eles, para fazer algo para o seu Senhor. E o que tinha 2 também, ele fez a mesma coisa, dá mais 2 para ele e entrega isso para ele. Tirou o texto. O terceiro, que tinha 1, ele fala assim: ah, Senhor, eu sei que eu tenho muito medo do Senhor, e como eu tenho medo do Senhor, eu peguei o talento que o Senhor me deu, eu enterrei e fiquei com medo de perder esse talento. Agora está aqui o talento que o Senhor me deu. E disse que o homem ficou muito bravo, ele falou para ele assim: por que você fez isso com o dinheiro que eu te dei? Por que você não pegou meu dinheiro e colocou no banco? Então ele não está falando de talento, de dons na igreja, ele está falando de capacidade de você usar as coisas que Deus te deu para a sua vida. O que você vai fazer com as coisas que Deus te deu? Materialmente, está dizendo. Como você vai viver com as coisas que Deus te deu? Ele está dizendo assim, ó, e aquele homem, ele falou assim: pega esse um que ele tem, dá para aquele que tem mais, e joga esse cara no lugar onde vai ter ranger de dentes e sofrimento. E o que ele pega e fala assim: até quem tem mais será acrescentado, e quem não tem, até o pouco que tem será tirado. Ele está falando aqui a respeito da pessoa viver nesse mundo e não saber, não dar valor para as coisas que estão sendo entregues na mão dela. O que ela está fazendo espiritualmente, como as virgens, e materialmente, como esses homens. Como se ele estivesse dizendo assim: o que você está fazendo com as coisas que eu te dei? Lembra que ele fala lá para os homens de fé dos céus: chegar no fim do dia, você simplesmente me devolveu o que eu te dei? Quem te ensinou a trabalhar desse jeito? Quem te ensinou a você simplesmente me devolver no final da sua vida simplesmente o que eu te dei? O que você fez com tudo que eu te dei? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com a esposa que eu te dei? Quanto elas cresceram? Quanto isso aumentou? Quanto você deu valor para isso que eu te dei na sua mão? O que foi que você fez com isso? E como é que você entende que é isso que ele está falando? Você continua lendo esse texto, ele vai falar assim: que o Filho do Homem vai vir, vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e vai dizer para as ovelhas assim: entre, bendito meu Pai, o descanso do eterno. Aí, que tudo que vocês fizeram por mim, eu tenho fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber, eu estava preso, você foi me ver, eu estava doente, você me visitou. Aí as ovelhas vão perguntar: quando, Senhor, nós fizemos isso para o Senhor? Nós nem te conhecíamos.
Aí ele vai responder assim: quando você fez para um dos meus pequeninos irmãos, para mim você fez. Ele está respondendo o assunto dos dois textos. Ele está dizendo assim: quando você usou aquilo que eu te dei para abençoar, quando aquilo que eu te dei você não guardou para você, você não colocou no lenço, não escondeu com medo do amanhã, ao contrário, você usou para que o nome de Deus fosse glorificado, você fez para mim. Você agiu de maneira espiritual em relação às coisas que você estava vivendo. Aí os outros vão falar para os bodes: vocês bodem para o sofrimento, porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, eu tive sede, vocês não me deram de beber, eu estava preso, vocês não me viram, eu fui no hospital, vocês não me visitaram. Quando, Senhor, que nós não fizemos isso? Quando você não fez para os meus pequeninos, para mim você não fez. Então ele está falando da responsabilidade, das coisas que Deus coloca na nossa mão e como nós devemos agir em relação a isso. É disso que Jesus está falando. E é disso que ele está falando nessa noite. Ele está dizendo assim para nós: aleluia. O que você vai fazer, filho, com as coisas que você tem, dentro do problema que você está vivendo? Como você vai agir dentro dessas coisas que estão acontecendo? Porque a minha conversa com você é: você vem até mim para pedir que o seu problema seja resolvido? Você vem até mim para você saber como você pode ser usado para que outros sejam abençoados na sua jornada? Porque eu te coloquei dentro de um barco. Nesse barco eu vou usar você para que quem estiver ao teu redor seja abençoado. Você tem entendimento disso? Você tem compreensão das coisas que eu quero que você faça na sua jornada em relação às coisas que você está vivendo? Então o que Jesus estava dizendo para aqueles moços em relação àquele barco é que você pode entender que na jornada deles coisas difíceis iriam acontecer, crises iriam chegar na vida. Mas Jesus estava dizendo para eles que nesse momento de crise era o momento que eles seriam e teriam a oportunidade de andar no sobrenatural na vida deles. Eles teriam a oportunidade de viver uma experiência com o Senhor, olhando para as coisas que o Senhor tinha ensinado para eles. Então o que Jesus está falando para a gente através dessa palavra? Ele está dizendo assim: filho, presta atenção no que eu vou te dizer essa noite. Você está comigo, eu estou com você, nós estamos andando juntos. Mas em determinado momento da sua jornada, coisas que estão fora do seu alcance vão acontecer. Problemas vão surgir, dificuldades vão chegar. Muitas vezes vão plantar em você dificuldades na sua vida. Muitas vezes vão te cercear, vão te bloquear, vão abusar de você. Muitas vezes vão fazer você sofrer, vão colocar cargas na sua mente, nas suas costas, no seu corpo, que você não vai conseguir carregar sozinho, e você vai sofrer durante muito tempo, porque você está carregando algo que não é seu. E são coisas naturais que acontecem na vida de qualquer um, são coisas que a pessoa vive. Não importa se você nasceu num palácio, se você nasceu numa favela, não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco dinheiro, não importa, o que importa é como você vai lidar com esse problema que você está vivendo. Isso vai acontecer na sua vida. Tenha consciência disso, e isso não quer dizer que eu não estou com você, mas é um momento na sua vida que você vai ter que tomar uma decisão em relação ao que você está vivendo. É como se tivesse dito para aquele homem assim: você chegou num ponto crucial da sua jornada, você está no meio do lago e o vento está se levantando, o seu barquinho vai afundar nessa noite, e você tem que tomar uma posição, você tem que se levantar do seu lugar, você tem que olhar para mim que sou o seu pai, você tem que tomar uma posição em relação a isso, você tem que dizer que me conhece, e você vai ter que agir no sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter que dizer para esse vento: cala-te. Você vai dizer para esse mar: se aquieta. E o mar e o vento vão se aquietar, porque você deu ordem para que aquelas coisas que colocavam medo no seu coração não tenham mais poder sobre você. Você entende o que Deus está falando? É como aquele braço que estava estirado e você mandou ele abaixar, e ele não queria abaixar. E quer dizer que tem algo dentro de você que está dizendo assim: eu controlo. Tem algo dentro de mim que me diz assim: não é simplesmente isso. Não são simplesmente emoções, não são simplesmente as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Existe algo mais poderoso dentro de mim que me liga ao meu Criador e que me diz que há uma maneira
de eu lidar com tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Jesus Cristo falava para aquela mulher: filha, depois de 12 anos você sofrendo desse jeito, 12 anos você sofrendo desse jeito, uma doença que você não tinha culpa. Porque uma coisa muito impressionante, irmão, é quando a gente sofre por algo que nós cometemos. Eu sempre falo isso. Mas é difícil quando acontece algo que nós não fizemos nada. Nós perdemos o controle da situação. E o medo, a aflição, a angústia, o desespero toma conta da gente. E você não tem paz. Você não tem mais sossego, você não tem mais calma no seu coração. E o que Jesus estava dizendo para eles, e o que ele falou para aquela mulher, é que tudo dependia de como eles olhassem para o que estava acontecendo. Aquela mulher olhou para Jesus e falou assim: só preciso tocar nele. Só preciso tocar nele. Jesus não fez nada. Ele não fez nada para aquela mulher. Você entende que a mulher conhecia ele. A mulher conhecia ele. A gente conhece Jesus, mas só conhecer não é o suficiente. Conhecer não é o suficiente. Até o Éder, no texto que eu estava vendo ontem, ele falava assim: você pode conhecer o sol sem nunca ir ao sol. Você pode falar sobre o sol, você pode explicar sobre o sol, você pode saber tudo como é que o sol se formou, mas você nunca pode ter sentido o sol na sua pele. Tem gente que fala que conhece de Jesus, mas nunca teve a experiência de ver Jesus transformar uma situação. Então o que Jesus está dizendo é que nesses momentos de dificuldade, nesse momento de dor, é a oportunidade que a gente tem de ver Jesus acalmar a tempestade usando a nossa vida. Porque Ele está na mesma, Ele está andando com a gente. Mas Ele queria que aqueles homens tinham que ter tomado uma posição. Eles tinham que ter dito para a tempestade: se acalma, mar, fica quieto. Eles tinham que ter dito para a enfermidade, vai embora. Sofrimento na minha mente, suma daqui. Eu não tenho mais acusação dentro de mim, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais dor, eu não tenho mais sofrimento, porque eu ando com Jesus. Era isso que Jesus estava esperando daqueles homens. E como é aquela mulher que olhando para Jesus falou: só se eu tocar nele, eu não preciso mais nada do que isso. E se Jesus fosse embora, ela perderia. E se eles não acordam Jesus e o barco afundasse? E se eu não fizer nada na minha vida? E se eu continuar achando que é castigo de Deus? Ou se eu continuar achando que Deus quer assim? A Bíblia está mostrando aqui, nesse texto, que Deus não quer assim as coisas. Que Deus não quer que as coisas aconteçam desse jeito. Deus não quer que as situações te aflijam sem que você tome uma posição. Nem que seja para você ouvir de Deus, fique quieto. Mas que você não aceite sem que Deus dê a última palavra na sua vida a respeito do que você está vivendo. E aquela mulher, ela foi até Jesus e tocou no manto de Jesus, e a Bíblia diz que ela foi curada. E se Jesus não quisesse que ela fosse curada, ela não seria. Mas ela nunca ia saber se era a vontade de Jesus se ela não fosse até lá. Você entende o que Deus está falando? Talvez você esteja tão cansado, talvez você esteja tão desesperado, talvez você esteja tão abatido, talvez eu esteja tão sem esperança, que eu preciso nessa noite me levantar e ir até Jesus e pegar essa fé. E Jesus está falando da fé do grão de mostarda. É que dizer assim: não precisa muito, meu filho, não precisa muito, minha filha. É só você vir. A fé não tem que ser uma fé grandona. Pode ser pequenininha. Aquele tempo que eles falavam no grão de mostarda, que era a menor semente que eles conheciam. Se fosse hoje, Jesus ia falar: a sua fé pode ser do tamanho de um átomo, né? Ou de um elétron.
ou de um próton, ou de um nêutron, vai diminuindo, né? Se você disser para esse mar, se acalma, ele se acalma. O que ele quer dizer com isso, irmão? Ele quer dizer assim, ó. Vou falar a experiência minha, tá? Enfermidade e dor. Aí você ora para Jesus à noite, e você acorda no outro dia, e a enfermidade está lá do mesmo jeito. Você não foi curado. A pessoa que você ama não foi curada. Mas a diferença é como você vai passar esse processo. Porque você vai olhar para o Senhor e você vai saber que o Senhor está no controle de tudo. Então você vai dizer assim: irmão, foi o Senhor que colocou essa enfermidade na minha mãe, que nem foi o caso da minha mãe? Não, não foi Ele que colocou. Mas Ele sabe o que está acontecendo. E se minha mãe não foi curada, Deus sabe o motivo. E eu sei que Ele sabe o que está acontecendo. Eu sei que Ele sabe o que vai fazer. A minha obrigação nessa jornada é orar, é falar com Deus, é me levantar. Porque depois que eu tiver feito tudo, eu descanso. Eu sei que o resto que eu não posso fazer está na mão de quem pode. E se Ele não fizer, é porque Ele sabe o bom motivo que Ele tem. Mas o que Jesus está dizendo para eles aqui é assim: não desista. Não desista sem lutar. Não desista sem falar comigo. Não ande mais desse jeito sem falar comigo. Não continue aí no seu lugar, na sua dor, no seu sofrimento. Não continue carregando isso sozinho. O leproso olhou para Jesus e falou assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. E eu gosto muito dessa frase, porque toda vez que eu escuto, eu vejo, eu me lembro do estudo que eu vi, o cara falava assim: ó, o paralítico sabia que Jesus podia curar ele, que o problema não era o poder de Jesus, o problema é se ele merecia. O que ele estava perguntando para Jesus é: Senhor, eu não sei se é o tempo do Senhor me curar. Eu sei que o Senhor pode. E você entende que ali, se Jesus não cura ele, era morte. Ele seria apedrejado. Ele era impuro e estava no meio da cidade, ele ia morrer ali. Aquela mulher do fluxo de sangue, se descobre que ela era impura, ela ia ser apedrejada. Mas a ideia é: eu não vou desistir sem me colocar na presença do Pai. Porque eu não sei se Ele vai querer fazer, mas eu não vou desistir de lutar. Eu vou orar e vou falar com o Senhor. Eu vou me levantar contra essa tempestade. E vou dizer para a tempestade: tempestade, você não tem mais poder sobre minha vida. Você não me mete mais medo, tempestade. Aconteça o que acontecer de a partir de agora, tempestade, você não tem poder sobre mim. Você não me diz mais o que eu vou fazer. Você não me diz mais quanto eu vou chorar. Você não me diz mais para onde eu vou. Você não me diz mais como eu vou agir. Eu vou dizer para você como eu vou agir. Eu vou sentar e vou descansar, porque eu confio naquele que me fez. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ter paz na minha jornada. O que tem a ver isso, irmão, com aqueles talentos que você falou? Tem a ver do propósito da nossa vida, irmãos. Tem que saber que a gente foi colocado aqui não simplesmente para passar por esta vida sem propósito nenhum. Jesus vai dizer que no final da nossa jornada, o que vai dizer para Ele como nós somos, foi como nós agimos. E como nós agimos assim porque nós pertencemos a Ele. E nós agimos assim, pertencemos a Ele, nós colocamos à disposição dos outros a nossa vida. Não para ter coisas que nós queremos, mas para sermos abençoadores daqueles que precisam. E nessa noite eu estou desafiando você a orar por aquele que precisa. A você orar talvez por você que precise, ou por alguém da sua família que precisa. E você dizer para esse vento, para essa tempestade: se acalma, porque o Senhor está comigo. E nenhuma palavra dele que foi dita, que eu vou chegar do outro lado dessa jornada, vai cair por terra em nome de Jesus, porque Ele está comigo. E Jesus disse para eles assim: por que vocês são tão covardes?
Como se ele dissesse: sabia que vocês podiam ter perecido, sabia que vocês podiam ter morrido, porque vocês não tiveram coragem de se levantar. Era só eles terem falado, irmão, diante da revelação que eles tinham de Deus na vida deles. Amém? Isaías vai no templo, está triste, morreu o amigo dele, Urias morreu. Isaías está triste, foi no templo. O Senhor aparece para ele, ele vê a glória do Senhor, ele percebe como o Senhor é muito maior que o problema dele. Ele percebe quem ele é diante do Senhor, ele percebe que ele é um nada diante do Senhor, ele percebe que ele precisa do Senhor, ele percebe a condição dele diante do Senhor, ele se arrepende diante do Senhor. A cura começa assim. A cura começa assim. A cura começa com o Senhor dizendo assim: ó, há solução. Mesmo, irmãos, quando o problema não tiver solução, mesmo quando aquilo que for acontecer vai acontecer de qualquer jeito, mas o Senhor está dizendo para você assim: eu estou com você, eu vou passar com você por isso. Eu quero que você me chame, eu quero que você se levante. Eu não quero que você aceite as coisas do jeito que estão. Eu não quero. Eu quero que você saia da sua posição. Eu quero que você venha falar comigo. Eu quero que você busque no sobrenatural uma resposta para essa tempestade. Eu quero que você fale comigo. Você entende, irmão? Não se entende uma passagem que nem essa. Você entende que coisas ruins acontecem para gente boa. Coisas ruins acontecem para gente boa que está dentro da vontade de Deus. Coisas ruins acontecem para gente boas que estão dentro da vontade de Deus, que não são do Satanás. Entende? Coisas ruins acontecem para gente boa que estão na vontade de Deus, que não são do Satanás, que são coisas normais da vida. Mas isso não te impede de mostrar para Jesus. Porque Jesus está dizendo assim: ó, quando chegar no fim do dia, aleluia, se chegar no fim do dia e você não tiver feito nada a respeito disso, você é um inútil. Se chegar no fim do seu dia, você for dormir e tudo isso está acontecendo na sua vida e você não fizer nada por causa da sua família, por causa das pessoas que você ama, por causa dos seus filhos, da sua esposa, do seu pai, do seu irmão, de você mesmo, se você aceitar isso na sua vida, você é um inútil. Você é um inútil. Eu dizer para você: fique em paz, continua aí na prisão. O faraó ainda não sonhou. Fica firme. Mas Jesus não quer que você chegue no fim do dia aceitando o que as coisas estão acontecendo, porque você não é mais um ser natural, você é um ser espiritual. Jesus, ele veio para mostrar para a gente que a gente tem um Pai. Ele falou assim: qual de vocês, se o filho te pedir pão, você vai dar uma pedra? Te pedir um ovo, você vai dar uma cobra? Se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai não vos dará o Espírito Santo. E esse vos dará o Espírito Santo sabe aquela vozinha na sua cabeça que diz para sua mão assim: ó, não abaixa. A boca falou abaixa, mas tá vendo? Estou fazendo agora. Abaixa o braço. Não abaixou. Tem uma outra voz dizendo assim: não abaixa. Essa voz que o Senhor quer falar com você. Quer falar com você lá. Vai te falar assim: ó, te acalma. Te acalma. Esse passado é meu. O que fizeram com você é meu. Dá ele para mim.
Você entende, irmão? Ele quer libertar, ele quer curar. Sabe, por exemplo, esse aqui. Quando minha mãe estava, estou acabando, minha mãe estava para morrer, minha tia Cida falou assim: por que vocês estão pagando, se fosse hoje, vai, 200 conto de telefone? Por que vocês estão fazendo isso? Entrega esse telefone, você não tem dinheiro nem para comer, fica pagando isso aí. Aí nós falamos para ela assim: tia, eu estou orando para minha mãe ser curada. Como é que eu posso desfazer o telefone dela? Era da Véspera, eu lembro que meu nome, Véspera. Eu lembro até hoje a marca do telefone. Era o xodó da minha mãe. Eu falei: estou orando para ela ser curada, tia. Imagina amanhã, ela é curada, ela vai falar assim: cadê meu telefone? Aí eu vou falar assim: eu achei que você ia morrer, eu entendi. Ela falou assim: que Deus você serve, meu? Que Deus você serve? Então o meu medo é: eu quero passar nessa jornada tendo feito tudo que tinha que ser feito. Tudo. Cada choro, cada grito, cada oração, cada lágrima, cada pedido, cada um, pela vida dela. Cada um. Porque o dia que o Senhor levar, eu quero ter paz no meu coração e falar assim: eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu fiz. Eu agi do sobrenatural. Eu agi dentro do mundo espiritual como meu Jesus me ensinou. Há a possibilidade de cura. Não desista. Continue orando. Continue fazendo. Porque duro é quando você passa por uma jornada e você olha para trás, tem coisas que você não tem como consertar. Tem coisas que você já fez e não tem mais solução. Até isso o Senhor fala essa noite: entrega para mim, traz aqui diante de mim, traz para mim tudo que você está sofrendo, tudo que você está lutando, tudo que você não tem forças para tirar de dentro de você. É disso que eu estou falando. O Senhor está dizendo essa noite, irmão, essa palavra: não aceite a situação como ela está. Não foi isso que ele falou para eles? Por que vocês não oraram? Por que vocês estão gritando aqui, nem umas menininhas? Imagina os discípulos: ai, vou morrer, né? Jesus, judeuzão, narigudão. O que vocês estão fazendo, meu? Foi isso que eu ensinei para vocês? Eu não falei que nós vamos chegar do lado de lá? Não aceita não, meu. Não foi isso que ele falou aqui? Não aceita não. Fale, não é o diabo, mas não aceita. Porque isso veio para te pôr medo, para te fazer paralisar, para você ficar no seu lugar, para a sua vida não ter continuidade, você ficar rodando no mesmo lugar. Não aceita isso na sua vida. Em nome de Jesus, se levante e diga para isso: você não tem mais poder na minha vida. Eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Quem me dirige é o Senhor. Ele, o Espírito dele fala naquela vozinha na minha cabeça lá no fundo, que eu nem sabia que ela estava lá. Hoje, irmão, falando esse negócio do estende, abaixa, estende, eu me toquei que tem mais uma vozinha dentro de mim. Fala comigo mesmo, Senhor. Me dirige pelo caminho que o Senhor quer. Fala comigo, me fala o que eu tenho que fazer. Não aceita, irmão. Não aceita viver leproso por resto da vida por medo do que pode acontecer. Não aceita carregar um fluxo de sangue 12 anos com medo do que pode acontecer. Viva a experiência com o Senhor. De fazer com que aquela montanha se jogue no mar. Porque você não quer chegar no fim do dia. Porque a ideia é assim, irmão. Sabe aqueles moços lá que não fizeram o que Jesus queria? Que ele falou assim: eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive fome, você não me deu de comer. A ideia, se você ligar ela no capítulo, no versículo anterior, na palavra anterior, é que eles desperdiçaram a oportunidade de viver aquilo que os outros viveram. Eles perderam a oportunidade. Você entende isso? Ele coloca a palavra dos talentos, dizendo assim: até quem não tem, quem tem vai ter mais. Se quem não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Então ele está dizendo assim: aqueles bodes perderam a oportunidade de ter uma experiência, de serem usados por Deus.
Porque eles queriam ficar só no feijão com arroz, para eles estava tudo bem. Eu não quero problema na minha vida, eu não quero fazer nada diferente. Eu vou lidando com essa enfermidade, eu vou lidando com esse problema, eu vou lidando com essa dor, eu vou lidando com esse passado desse jeito. Eu continuo escravo da situação desse jeito. Tá bom assim, eu não quero problema. Jesus falou assim: não faça isso. Se você chegar no fim do dia fazendo isso, você é um servo inútil. Quer ver o versículo só para terminar? Mateus 17, versículo. Pode pôr no 3. Para terminar. Filha, pega esse papel para mim, meu. Minha esposa querida amada. Lucas 17, 3. Olhai para vós mesmos, se teu irmão pecar. Olha a sequência do assunto. Se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o, e ele, se ele se arrepender, perdoa. Então a gente está falando, Pedro, meu, se o seu irmão errar, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrepende-me, perdoa-me. Disseram então os discípulos apóstolos: acrescenta-nos a fé. Tipo assim, difícil, hein, Senhor? Difícil eu ser essa pessoa que o Senhor quer que eu seja. O cara vai fazer essas coisas comigo e eu vou perdoar ele 7 vezes, só se o Senhor me ajudar, só se o Senhor me der uma força. E aqui, essa fé não é de ficar, eu sempre falo, então vou fazer, vai dar certo, vai dar certo. Não, é fé de você fazer, é fé de você se levantar e você agir, né? Então fé não é só conhecimento, fé é um conhecimento em movimento, você agindo dentro do sobrenatural de Deus. Aí ele fala assim: e disse o Senhor, você vê, e o cara fala, aumenta a nossa fé. Ele fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui, planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-te à mesa? Está dizendo assim: o servo é servo. Você não vai dizer para ele: senta para comer comigo. Não tem sentido isso. Qual de vós terá um servo a lavrar? Já falei. 8. E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás e beberás tu. Você não vai fazer isso? Você vai falar para o cara: me serve, eu vou comer e beber, depois você come. É o normal, né? 9. Porventura dá graças ao teu servo, porque fez só o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Ou seja, eu aceitei as coisas, não era zero. Eu não fiz nada além do que era normal. Eu não pedi para a moreira se lançar no mar. Eu não tomei nenhuma atitude. Eu aceitei. Eu sou um servo inútil. Eu não fiz nada com o que Deus me deu. Eu vivi meu dia, cada dia, por viver, aceitando normalmente as tempestades, normalmente as coisas que aconteciam, gritando que nem uma menininha, e não sendo usado por Deus para que a situação da minha família mudasse, para que a situação da minha esposa mudasse, a situação do meu filho mudasse. Lembra que eu preguei no outro culto? Eu oro para Deus para minha esposa ser a esposa que eu quero que ela seja, ou eu ser o marido que faça com que ela seja a esposa que o Senhor quer que ela seja. Lembra? Isso aí não vai de encontro ao tive fome e me deste de beber, tive sede e me deste fome, me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Você foi usado por mim para fazer aquilo que eu queria que você fizesse. Não para você fazer, não eu fui usado por você para fazer aquilo que você queria que eu fizesse. Expliquei ou compliquei? Né? Você foi usado por mim para fazer aquilo que eu queria que você fizesse, para que a sua esposa ou seu esposo fosse aquilo que eu queria que eles fossem.
E não eu fui usado por você para fazer com que a sua esposa fosse a esposa que você quer que ela seja. Amém? Sim ou não? Amém, irmãos? Não chega no fim do dia, servo inútil. Não deixa a tempestade te levar. Não aceita. É isso que Deus está dizendo aqui. Faça a vontade do Senhor. Busque a vontade do Senhor. Se eu disser, é assim que vai ser, que nem o Senhor fez com a minha mãe, eu vou levar a sua mãe. Bem, Senhor. Seja o que o Senhor quiser. Aí eu já não tenho mais o que fazer. Mas quando houver chance, eu vou dizer para a tempestade: se aquieta, mar se acalma, dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. O que Deus falou naquele versículo, ele estava indo, ele queria ir para o outro lado. Então você entende que é dentro da vontade de Deus. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu não vou chegar no final e ouvir de Deus que eu fui um servo relapso, que eu fui um servo que não soube lidar com as coisas do reino. Eu me deixei levar pela situação, que eu me deixei levar pela vontade de não fazer nada, eu deixei as coisas acontecerem. Não, Senhor, eu pelejei, eu lutei em oração, eu lutei em atitudes, eu busquei Teu reino, eu busquei que as pessoas que estavam ao meu lado fossem alcançadas pela Tua vontade. É assim que eu lutei, Senhor. Amém? E se essa palavra falou com você, eu queria que você orasse e falasse com o Senhor. O Senhor falou na palavra dessa noite que muitas vezes vem tempestades que não são demônios, não são coisas que nós fizemos, simplesmente são tempestades que chegaram. E eu queria nessa noite, Senhor, falar com o Senhor a respeito disso. Eu queria me levantar e orar com o Senhor e falar para o Senhor: me ajuda, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a orar a respeito disso. Me ajuda a lutar o sobrenatural contra essa ordem de coisas que estão acontecendo na minha vida. Me dá uma direção. Fala comigo. Me mostra o caminho. Me mostra a saída. Fala comigo esta noite, Senhor.